Senhor. Mas quem eram os filhos de Eli? Quem eram Ofni e Finéias? Podem se sentar, irmãos. Quem eram Ofni e Finéias? Eles eram os sacerdotes daquela época. Eles eram sacerdotes corruptos. Eles eram filhos de Eli. Eles eram os filhos do sumo sacerdote. Mas quando eu digo sacerdotes corruptos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nível de maldade deles era tão extrema que eles chegavam a ser chamados de filhos de Belial, que na Bíblia fala que significa filho de Belial uma pessoa desprezível, uma pessoa, se assim dizer, que não é de bom caráter. Mas se eles são sacerdotes, por que disso? Por causa da péssima educação que ele deu a eles. Por causa que isso era uma família que podia ter dado certo. Que tinha tudo para dar bem. Que tinha tudo para dar para o futuro. Tinha tudo que podia acontecer de bom e acontecer. Mas por causa da negligência do patriarca dessa família, a família entrou em ruínas. E não afetou só os dois filhos e o pai. Afetou ainda a esposa de Finéias. Na Bíblia mesmo fala que depois da morte de Ofni e Finéias, é contado para a esposa de Finéias que o seu marido e o irmão do marido morreram. E como ela estava grávida, o bebê nasceu prematuramente. Em seus últimos suspiros, ela deu o nome do filho de Icabô. Mas o que significa Icabô? Significa que pela perda da Arca da Aliança, a glória em Israel tinha ido embora, que não havia mais glória em Israel. Isso é muito simbólico mesmo, porque não havia mais Espírito Santo em Israel, porque naquela época, Israel estava em um tempo de idolatria. O povo até entregava o sacrifício, mas seu coração não estava em Deus. O seu coração estava no mundo. Essa duplicidade só piorou as coisas para Israel no tempo. E os sacerdotes também não ajudavam muito, por causa que o sumo sacerdote Eli, escolhido por Deus para ser sacerdote, a voz de Deus, e por ser sumo sacerdote, ele ainda julgava as causas do povo. O que é um cargo ainda mais que sacerdote, que é muito importante para aquela época. Só que por ele ser pai de Ofni e Finéias, ele deixou o amor do pai interferir no temor dele a Deus. E ele, em vez de corrigir os filhos pelos pecados de roubar o sacrifício, eles mandavam um homem ir lá ver o sacrifício do povo. E se o sacrifício fosse bom, fosse de carne boa, esse homem pegava e levava para o sacerdote. E se o povo não desse, esse homem, contratado por Ofni e Finéias, tomava agressivamente. Isso não foi a única ação pecaminosa retratada na Bíblia de Ofni e Finéias. Também diz que eles se deitavam com as mulheres voluntárias do templo. Mas se eles roubavam do povo, o povo deveria contar para ele, né? Certo? Contava. Mas ele era cego da visão carnal e estava totalmente cego da visão espiritual. Ele passou só um pano em cima, falou com palavras vazias, deixou os filhos criarem uma certa imunidade aos seus pecados, mas toda ação tem uma consequência. A mão de Deus iria pesar sobre aquela família de uma forma terrível, de uma forma trágica. Na Bíblia mesmo fala que o Senhor repreende aquele que ama, assim como o Pai, o Filho a quem quer bem. Mas se um pai nunca repreende um filho, nunca diz como eu posso dizer, põe de castigo quando faz algo errado, nunca põe no eixo
essa pessoa vai se tornar? Um Samuel ou um Ofni e Finéias? Porque na Bíblia mesmo fala também que ensine o seu filho o caminho que deve andar. E ensinar é o quê? Não é massagear o ego, não é dizer muito bem quando faz algo errado. Ensinar é o ato de corrigir, de repreender, de saber abraçar, mas saber afastar. Ele podia ter afastado seus filhos do templo, mas não, resolveu resolveu ficar cego quanto a isso. E o que trouxe a perda da Arca da Aliança. E isso leva a uma questão muito interessante hoje em dia, na nossa realidade também. Porque enquanto no mundo muitos pais estão deixando os filhos fazerem o que quiserem, por isso que tem tanto jovem na rua, tanto jovem no mundo, jovem adultizado, é por causa que os pais nem sempre cuidam, nem sempre os pais incentivam. Porque uma coisa é certa, se a gente não ensinar os filhos, se a gente não doutrinar eles, não ensinar o caminho certo, o mundo vai ensinar o caminho errado. A escola também vai. Porque hoje em dia, se você não deixar a mente do seu filho blindada contra as setas pecaminosas do inimigo, vai se corromper que nem Ofni e Finéias. Eu não estou falando que ele vai cometer muitos pecados ou vai fazer coisas horríveis. Mas se afastar de Deus, vai. Por causa da negligência. Não podemos negligenciar as crianças. São o futuro da igreja. E como que devemos ter o futuro da igreja? Os pastores, presbíteros. Nós queremos presbíteros corruptos, presbíteros ruins, presbíteros que estão só de casca, só de aparência ali, só de corpo ali, mas o coração está fora, está no mundo? Ou queremos Samuéis, como obreiros, como os pastores? Pastores que vão continuar até o fim, obreiros que vão continuar até o fim servindo a Jesus e não se corromper. Aleluia. É isso que nós devemos almejar. Porque se nós não almejarmos coisas assim, o que vai acontecer se nós não ensinarmos? Se nós não cuidarmos? Uma coisa que está corrompendo as crianças de hoje em dia é o celular. Mas por que o celular, se ele ajuda, tananã? Eu digo, tem coisa boa no celular? Tem. Mas tem coisa ruim? Também tem. O mundo põe coisa ruim. Adultização, coisas para fazer uma lavagem cerebral na cabeça das crianças. Coisas que vão afastar-nos de Deus. Mas o que fazer quanto a isso? Só orar? Só ler a Bíblia? Não. Você tem que incentivar. Porque as crianças, elas aprendem vendo. Mas vendo o quê? Vendo esses memes de hoje em dia, essas coisas sem sentido, que acabam com a mente da criança, que deixam a criança mais afastada? Não. Com os pais, tem que aprender junto com os pais, ver os pais ler a Bíblia, ver os pais orar junto. Quantas vezes você já orou com seu filho, já chamou ele para orar, já chamou ele para ler a Bíblia junto? Se o seu filho tem idade para jejuar, jejua junto com ele. Se o seu filho sabe ler, leia a Bíblia junto com ele. Se não, ensine-o. Porque a educação cristã não começa no mundo, não começa na escola, não começa na igreja, começa em casa. Desde pequeno, meus pais sempre me incentivaram. Por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui por causa dos incentivos. Eu estou aqui por causa de tudo que eu vi, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu sei. Me trouxe aqui hoje para estar pregando. Porque se os meus pais não tivessem me incentivado, se eles não tivessem me ajudado, lido a Bíblia comigo, orado comigo, talvez
cresce em casa e sem saber nem o que é Jesus. Por isso que tem tanta criança lá na rua, tem tanta criança assim em casa também. Às vezes as crianças, elas fogem de casa, crescem, porque não tem estrutura na casa. E a estrutura também vem da oração. Porque uma família estruturada é uma família que vai sair jovens pregadores, jovens cantores, jovens levitas. Mas uma casa desestruturada, que nem uma casa de Eli, vai sair apenas Ofni e Finéias. Vai sair um monte de pessoas que não conhecem a Jesus. Por isso que tem tanto jovem fugindo de casa, porque não conheceu a Jesus. O tanto de pessoa que teria a vida melhorada, que poderia se tornar um cristão de prestígio, poderia se tornar uma pessoa incrível, mas não, porque talvez os pais não incentivaram, porque talvez ela também não conheceu a Jesus. Mas eu não digo que é culpa apenas dos pais. A criança ou a pessoa também poderia ter mudado a sua vida, também poderia ter escolhido escolhas diferentes. Mas também não podemos, assim dizer, julgar a pessoa. Não sabemos o que levou ela até aquele caminho. Mas normalmente é sempre a falta de Jesus Cristo. Normalmente não, é sempre a falta de Jesus Cristo na vida das pessoas. Lá na escola também, o seu filho, ele tem vergonha de ser cristão? Lá na escola, ele já falou de Jesus? Lá ele já pregou? Ele já falou para um amiguinho da escola que estava triste de Jesus? Ou ele está dando um exemplo de Samuel? Ele está dando um exemplo de Samuel ou de Ofni e Finéias lá na escola? Ele está sendo luz ou está sendo trevas? Porque nós, cristãos, nascemos para ser luz do mundo. Aleluia. Nós nascemos para ser o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Não para nascer para ser as trevas. Nós não nascemos para ser a terra, e sim o sal e a luz. Nós temos que... O seu filho já cantou? Você já cantou com o seu filho? Já pôs no YouTube louvor ou história bíblica para ele? Porque é desde bebê que começa a educação cristã. É sempre desde bebê. Porque o cérebro do bebê é como uma esponja. Porque quando ele é um bebê, ele absorve tudo mais rápido. Porque é ali que vai começar a formar o caráter. É ali que vai começar a surgir a personalidade. Vai surgir uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Tudo depende, no começo, dos pais. Porque se o pai não ligar, só soltar o celular para a criança, nem ligar para ver o que ela tá vendo, ou pelo menos orar com a criança e incentivar, o cérebro dela vai absorver só as coisas que ela vai ver no celular. E com certeza vai aparecer alguma coisa de ruim. Porque isso é, como eu posso dizer, certeza. É a certeza que a criança vai absorver essas coisas ruins. Se os pais não incentivarem, se os pais não cuidarem, se os pais não guardarem a criança. Porque, uma coisa engraçada de citar, engraçada não, interessante de citar é que filhinho de crente, crentinho não é. Você pode ter o seu filho pode ter nascido na igreja, pode ter crescido na igreja, mas tem a chance dele se desviar. Por isso que é bom incentivar, porque se ele se desviar, ele vai saber o caminho de volta. Que nem a parábola do filho pródigo. Ele saiu, mas ele voltou. E o pai estava como? Esperando de braços abertos. Aleluia. E é isso que importa. É ensinar, doutrinar os filhos, é cuidar, é
Aleluia. Porque se a criança não conhecer Jesus, ela não vai entender o amor dele. Ela não vai entender o sacrifício dele. Lá na minha escola, tem bastante criança. Tem uma menina que é ateia. Os pais eram evangélicos. A avó também. Só que por que tudo isso aconteceu? Por que ela virou ateia? Foi por causa... Ela mesma contou pra mim, uma vez, no recreio, que a vida dela virou um caos. Por causa que os pais dela não davam atenção pra ela, a mãe dela sempre só assumia, o pai dela também. Então, dá pra ver bem. É tipo um exemplo claro do que acontece quando a criança nasce numa família que está desestruturada. Os pais podem até ser cristãos, mas não significa que a criança vai. Não significa que a criança vai aceitar Jesus. Porque ser cristão não é só nascer no lar cristão. É uma jornada de vida. É uma jornada de erros e acertos. Porque para entender direito quem é Jesus, você precisa entrar numa jornada de vida para entender o sacrifício dele, porque a dor foi muito grande. E não é só levar na salinha que vai ensinar tudo que Jesus passou, cada gota de sangue que ele derrubou. Vai até ensinar? Vai, mas a criança vai ter que aprender sozinha também. Ela vai aprender sozinha quem é Jesus, quem é Deus, como ela foi criada também. E uma outra coisa que é bem importante eu citar é que na casa de Ofni e Finéias havia uma coisa que não é bom ter em nenhuma casa cristã: cegueira. Mas não é cegueira carnal que eu estou falando, é cegueira espiritual. Aleluia. Você tem visto como seu filho está se comportando? Você já perguntou com quem ele está falando? Já viu as más companhias ou boas que ele vai andando? Porque os olhos espirituais também são importantes. A vida espiritual do seu filho também é importante. Mas a criança não tem vida espiritual. Tem. Criança tem vida espiritual. Criança também sente. Criança também pode ser batizada com o Espírito Santo. A única coisa que falta para isso acontecer é você. Falta só você dar um empurrãozinho para isso acontecer. Eu já fui batizado. Mas para isso acontecer, meus pais me incentivaram, me fizeram ler a Bíblia. Mas o seu filho também tem que aprender que a igreja não é só um lugar para ir. Não é ir obrigado. A igreja é como uma família. É como um corpo. Aleluia. O seu filho também tem que aprender a participar desse corpo. Aleluia. Porque é sempre bom ter membros novos. Aleluia. É sempre bom que a criança saiba que a igreja é uma comunidade, é uma família. E que se ela precisar, a igreja, o pastor, as tias da salinha, as tias dos juniores, dos jovens, vão estar ali para ela quando ela precisar. Porque a criança também precisa de segurança. Aleluia. As coisas que a criança precisa de amor, carinho, segurança, Jesus. Aleluia. É isso que precisa para nascer uma criança que vai se tornar um Samuel, que vai se tornar um cristão, um pastor, um pregador, um profeta. Aleluia. Porque pensem, meus irmãos, se na casa da criança, do jovem, não sei, está ruim, ela vai precisar de um apoio, de uma rede de apoio, né, emocional. Porque amigos da escola não são bem amigos.
sempre abandonam e voltam, abandonam e voltam. Por isso que existe a igreja, para ajudar a criança, para ensinar se os pais não conseguirem, para dar um auxílio. Seria como as rodinhas numa bicicleta, rodinha de apoio, para ajudar a chegar no caminho certo, ajudar a seguir na jornada da vida. É isso que eu quero que os irmãos entendam. É isso que Deus mandou eu falar. Porque se nós entendermos isso, nós não vamos ter Ofni e Finéias, e só Samuéis. Aleluia. E esse tem que ser o futuro da igreja. Esse tem que ser o futuro que nós queremos. O futuro com Jesus. O futuro que seja a geração que vai encontrar com Jesus, que vai encontrar, que vai para o arrebatamento. Aleluia. A geração do arrebatamento é essa. Por isso, ensine seu filho. Não custa. Porque Deus vai cobrar. Assim como Deus cobrou de Elias, Deus também cobra de nós. Porque quando chegar o dia do julgamento, Deus vai falar. Deus vai falar que o que você fez com os filhos que Ele te deu? O que você está fazendo com os filhos que Deus te deu? Você está zelando? Você está cuidando? Ou só está jogando para cima e deixar que ele se vire sozinho? Sem nenhum incentivo seu, sem nenhum carinho seu, sem nenhuma palavra de amor, sem nenhuma palavra de apoio. Aleluia. Porque isso é uma coisa que não pode acontecer. Uma criança crescer sem apoio, uma criança crescer sem segurança, uma criança nascer até sem nem ir para a igreja, porque tem pais que falam que por ser criança, por ser bebê ou criança da faixa etária de 7, 6 anos, por ali, não precisa ir para a igreja porque é criança, não precisa saber quem é Jesus porque é criança, ou que a Bíblia é muito pesada. Pesado vai ser ouvir no céu? Afastai-vos de mim, porque não te conheço. Isso é pesado de ouvir. Não a história da Bíblia. História da Bíblia é o que guia. História da Bíblia é o que ensina. Mas se você não quer ensinar isso ao seu filho, se você não quer incentivá-lo, então acabou. Então, meus irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam.